Bom para Todos, um espaço do trabalhador, do cidadão, com prestação de serviço e informações do seu interesse. Um espaço onde a informação é democratizada. Você pode ajudar a escolher os temas dos próximos programas. Participe! Nosso endereço na web é bomparatodos@tvt.org.br. No Bom para Todos de hoje, vamos falar sobre a carteira de trabalho e previdência social. Ter um emprego com carteira assinada é o sonho de muitos brasileiros. Com ela, temos garantias trabalhistas, como seguro-desemprego, FGTS e benefícios previdenciários. Mas será que você, trabalhador contratado, conhece os seus direitos? Vamos fazer um raio-x da carteira de trabalho. Fique com a gente e resolva suas dúvidas. Prestação de serviço para você aqui no Bom para Todos. A carteira assinada é uma garantia de cumprimentos dos deveres do empregador e dos direitos do trabalhador. Aqui no Brasil, estamos em pleno crescimento do emprego formal. Dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados registraram em agosto de 2010 a geração de quase 300 mil empregos no país, uma alta de 0,86% comparado ao mês de julho. Segundo o Ministério do Trabalho, o Nordeste foi a região que registrou o maior crescimento. A pesquisa foi realizada entre agosto e janeiro deste ano. Foram 223.400 empregos com carteira assinada, um aumento de 488% comparado ao mesmo período do ano passado. A região Sudeste continua sendo a que mais contrata no Brasil. Este ano, foram criadas 1,13 milhão de vagas, crescimento de 175%. Em 2009, foram registrados apenas 411 mil empregos formais. Na região Norte, a geração de emprego subiu de 19.500 postos de trabalho no ano passado para 86.600 este ano, um aumento de 343%. O Centro-Oeste teve alta de 53%, de 104 mil vagas no ano passado, chegou este ano a 159 mil vagas. A região Sul registrou um aumento de 227%, de 106.900 empregos, subiu para 350 mil com carteira assinada. A meta para o ano que vem, considerando o crescimento do país, é a criação de 2,5 milhões de postos de trabalho. No Bom para Todos de hoje, vamos aprender a decifrar a carteira de trabalho. O empregado com carteira assinada tem uma série de benefícios importantes. Para conhecer mais sobre esse assunto, vamos conversar com o advogado Volney Ferreira, diretor jurídico da Associação Brasileira de Recursos Humanos. Você vai saber por que é importante sair da informalidade. Saiba quais os benefícios de ter a carteira assinada. Vamos conversar também com o especialista em direito trabalhista, Dr. Renan Calil. Ele vai falar sobre os direitos dos trabalhadores com carteira assinada perante a lei. Contrato de trabalho é um de nossos temas. Estivemos nas ruas para saber quais as dúvidas dos cidadãos sobre os contratos de trabalho e carteira profissional. Fique ligado, as dúvidas podem ser as mesmas que as suas. E eu queria saber se o meu patrão paga INSS para mim, porque eu não sei, não tem como saber. Tudo isso no Bom para Todos de hoje, daqui a pouco, depois do intervalo. Estamos de volta com o Bom para Todos. Aqui você tem espaço para se comunicar. bomparatodos@tvt.org.br. A carteira de trabalho completa 78 anos. Durante esse tempo, muitas modificações foram feitas no documento. Hoje, ela é feita com material sintético, papel de segurança e plástico autoadesivo. As mudanças deixaram a carteira parecida com um passaporte. Tudo para evitar fraudes. Para nos ajudar a entender esse assunto e tirar dúvidas,
Está aqui no estúdio da TVT o advogado trabalhista e diretor jurídico da Associação Brasileira de Recursos Humanos, Dr. Volney Ferreira. Olá, Dr. Volney, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Obrigado a vocês, Marília, pela oportunidade que dá a associação e a minha pessoa. Dr. Volney, a carteira de trabalho e previdência social. Geralmente nós falamos só carteira de trabalho, mas as informações da previdência social também estão contidas aqui dentro? Todas elas, inclusive eventuais problemas tidos pelo trabalhador, com acidentes, doenças profissionais e até mesmo aposentadorias são registradas nesse documento. Dr. Volney, nós temos muitas dúvidas da população a respeito desse assunto. Vamos ver. Eu gostaria de saber para que serve a carteira de trabalho e a previdência social. Na verdade, hoje ela tem um caráter principal de registrar toda a trajetória profissional do trabalhador. Ela é a formalização principalmente dos registros de emprego de cada empregado, de cada trabalhador. Então, ela tem, nesse momento, a característica principal de formalizar o contrato de trabalho, anotações decorrentes de reajustes salariais, de férias e até, eventualmente, os afastamentos, como já falei, e benefícios concedidos pela Previdência Social. Dr. Volney, nós temos mais uma pergunta do Wesley. Eu queria saber se posso ter mais de uma carteira de trabalho ou só uma só. Não há nenhum problema em ter-se mais de uma carteira, mas evidentemente quanto mais documentos você tiver, será mais complicado para você comprovar perante os seus empregadores a sua trajetória profissional. O melhor é que tenha uma só e quando essa se esgotar, seja feita uma continuação. Isso dará muito mais fidelidade, muito mais credibilidade à sua trajetória profissional do que ter várias carteiras com números diferentes, que poderiam ensejar aí alguma desconfiança por parte de um empregador. O melhor é ter uma só e as continuações quando ela estiver esgotada de anotações. Nossa próxima pergunta é da Suzane, vamos ver. Eu perdi minha carteira de trabalho e tirei a segunda via, só que agora eu encontrei, eu queria saber o que eu faço. É a dúvida de muitas pessoas. Bastante, porque é muito comum realmente perder, embora seja um documento de valor inestimável com os registros, embora ela tenha perdido anterior e depois recuperado, a nova ela poderá guardá-la para umas futuras anotações quando houver esgotado. O importante é que no momento que ela tiver que se apresentar a um novo empregador, ela siga apresentando a carteira anterior dela, onde tem os registros já efetuados dos empregadores anteriores. Não há problema nenhum em ela manter as duas carteiras. Dr. Volney, a próxima pergunta é da Letícia. Ela fala sobre validade de carteira de trabalho. Eu queria saber qual é a validade da carteira de trabalho, de quanto em quanto tempo a gente tem que renovar ela, até para ter uma experiência nova. Muito bem, a Letícia tem uma preocupação que era muito comum no passado, onde se tinha uma carteira de menor. Hoje não existe mais, as carteiras profissionais não têm prazo de validade, elas são emitidas e, embora os modelos sejam alterados, como o modelo atual que está contigo, mas todas as anteriores continuam válidas, não perdem sua validade em tempo algum. Elas vão sendo, aos poucos, substituídas pelas de mesma numeração em continuação, caso os campos destinados a anotações estejam esgotados. Mas ela será válida a vida inteira, não há necessidade de fazer qualquer substituição. Continuando ainda nas ruas, nós temos uma pergunta sobre PIS agora. Eu gostaria de saber se eu tenho direito ao PIS. Eu estou desempregada, só que o ano passado eu estava trabalhando registrado. Olha, o direito ao PIS decorre do trabalho do empregado em algum momento durante o ano. Sempre que ele está empregado, o empregador é obrigado a fazer os depósitos do PIS, os recolhimentos que são distribuídos a todos os trabalhadores. Então, ainda que ela esteja desempregada, se houver movimentação na conta e dentro das características da formação do PIS, que é o Programa de Integração Social, ela pode retirar anualmente o abono, conforme calendário que é divulgado pela Caixa Econômica Federal, e ela continua com direito normalmente. O problema do desemprego dela apenas suspende eventuais créditos até que ela retorne ao trabalho. Nossa próxima pergunta, Dr. Volney, é sobre seguro-desemprego. Quero saber o seguinte, se as parcelas que você está recebendo seguro-desemprego, depois, quando você for contratar novamente, eu quero saber se você recebe já essas parcelas que foi cancelada.
Olha, somente as parcelas devidas enquanto o trabalhador não consegue um outro emprego é que são pagas normalmente pela Caixa Econômica Federal e Ministério do Trabalho. Assim que o trabalhador consegue um novo emprego, imediatamente, por comunicação que as empresas fazem obrigatoriamente ao Ministério do Trabalho, as parcelas residuais não são mais liberadas ao trabalhador, em nenhuma hipótese. Se ele vier, de alguma forma, a ficar novamente desempregado e tiver condições, ele receberá novas parcelas de seguro-desemprego, mas não referente ao anterior. São novas parcelas. E essas parcelas, Dr. Volney, elas são calculadas como? Elas são calculadas conforme a faixa salarial de cada trabalhador. Há uma delimitação pela lei. Se o trabalhador recebe em torno de 2 a 3 salários mínimos, ele recebe 1 salário mínimo por mês. Se é superior a isso, pode chegar até 2 salários mínimos ou até 3 salários mínimos. Depende da faixa salarial e da forma como ele contribuiu durante o período em que trabalhou. Dr. Volney, e as pessoas que deixaram de ser CLTistas e passaram a ser pessoas jurídicas? A gente tem esse confronto de informação? As pessoas deixam de receber o seguro-desemprego também? Também deixaria, porque à medida que o empregador ele tem uma empresa em nome dele como pessoa jurídica, isso também é comunicado à Previdência Social, ao Ministério do Trabalho, através de um documento chamado GFIP, que é a Guia de Recolhimento e Informações da Previdência Social. Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações da Previdência Social. Assim que a Previdência Social recebe esse documento, ela imediatamente considera que o trabalhador, embora não empregado, adentrou alguma pessoa jurídica e, portanto, ele deve ter algum rendimento e, havendo rendimentos, ele não pode receber cumulativamente seguro-desemprego. Nós temos mais uma pergunta das ruas. Vamos ver? Muito bom. Eu conheço uma colega minha que ela já saiu do McDonald's, vai fazer eu acho uns 6, 7 meses, só que eles não liberaram a carteira dela ainda. Eu gostaria de saber como é que faz para poder estar tirando a carteira dela, porque ela está preocupada. E ela está no serviço também e está pedindo da carteira, e eles não querem dar a carteira dela. Olha, a retenção de qualquer documento, não só da carteira profissional, é crime. Mas quanto tempo que a gente pode considerar retenção? Na verdade, as empresas devem retê-la no máximo por 48 horas, fazer as suas anotações e devolver ao trabalhador. Essa é uma exigência da CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho, e não pode ser retida. É importante que o trabalhador, se isso ocorrer, procure ou o seu sindicato ou procure o Ministério do Trabalho comunicando e denunciando esse tipo de comportamento que não é admissível legalmente. Dr. Volney, nós temos uma última pergunta para o senhor, vinda da Sheila. Minha mãe foi mandada embora, ela não recebeu direito nenhum, não deram baixa na carteira dela, está parada a carteira dela, ela está sem receber nada e ela teve que pôr na justiça. Gostaria de saber se ela vai receber os direitos dela, mesmo se eles não dando baixa na carteira. Olha, a baixa na carteira não é a única comprovação da rescisão do contrato de trabalho. Qualquer documento ou ainda testemunhas que possam afirmar que a pessoa foi desligada do trabalho é suficiente para fazer essa reivindicação. Portanto, se ela tiver, por exemplo, a comunicação de aviso prévio é suficiente e, em qualquer hipótese, se ela for em juízo e disser que foi desligada, caberá ao empregador demonstrar e comprovar se a saída dela se deu por dispensa ou pedido de demissão. Mas a baixa na carteira não é a única fórmula para demonstrar a rescisão. Pode ser feito através de testemunha sem nenhum problema. Dr. Volney, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa, esclareceu muitas dúvidas. Eu agradeço a todos também a oportunidade dada à minha Associação Brasileira de Recursos Humanos. Muito obrigado, Maria. Até a próxima. Até a próxima. Se você tem dúvidas sobre contrato de trabalho, não perca o próximo bloco. Conheça seus direitos. Já voltamos.